A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, na qual estamos estudando a revista Os Atributos de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 10, a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Os objetivos da nossa lição é ressaltar que Deus fez tudo com sabedoria, mostrar que Deus está acima de sua criação, ensinar acerca da imanência de Deus. Não sai daí que já já a gente volta. Aproveita para compartilhar esta aula. Jeremias 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Atos 17, 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Na lição de hoje estudaremos 3 características da natureza de Deus. 3 características que são sabedoria, transcendência e imanência. Essas 3 características provam que Deus está acima de sua criatura, que ele é independente. Tópico 1. A sabedoria de Deus. A Bíblia nos ensina como alcançar a sabedoria, e toda sabedoria provém de Deus. Mas a sabedoria de Deus, ou a sabedoria divina, é muito maior, é muito mais elevada do que a sabedoria humana. A sabedoria humana não nos permite conhecer todas as coisas, mas Deus conhece todas as coisas. Ele conhece e sabe o que é melhor para nós. No decorrer da nossa vida, nós buscamos pela sabedoria, adquirimos sabedoria que provém de Deus, que Ele permite que os homens tenham. Mas nós, seres humanos, não conhecemos o que está além de nós, o que está além do nosso alcance. E Deus, como dono da sabedoria, Ele conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, mas a sabedoria de Deus permite que Ele saiba o que vai acontecer conosco amanhã, o que vai acontecer com a humanidade amanhã. A sabedoria que nós adquirimos só permite que nós conhecemos algo que seja suficiente para nós vivermos. Subtópico 1 e 1. A sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. Porque a nossa sabedoria, nós adquirimos ela. E se nós não buscarmos, nós nunca vamos ter sabedoria. Mas a sabedoria de Deus, ela não é adquirida como a nossa. Ele é o conhecimento. E a sabedoria está escondida dentro dele. A sabedoria é dele, pertence a ele. E não é algo que ele adquiriu, é algo que faz parte de sua característica. Salmo 104 e 24. Ó Senhor, quão variáveis são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Jó 12 e 13. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento. Romanos 16 e 27.
Ao único Deus seja sábio, seja dado a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Daniel 2, 20 e 21. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Olha que coisa tremenda. Deus é infinitamente sábio. Ele é a sabedoria. Daniel capítulo 2 está dizendo, porque dele é a força e a sabedoria. Ele muda os tempos e muda as horas. Isso é fantástico, isso é lindo, isso é o nosso Deus, a fonte inesgotável da sabedoria. E quando nós lemos esse versículo de Daniel, logo lembramos das histórias bíblicas de coisas que Deus fez para parar o tempo, parar a hora, para os seus servos ganhar as vitórias. Nós temos a história de Josué, que estava guerreando, o sol já estava quase se pondo e ele precisava do dia claro para terminar a guerra e vencer a guerra, porque se a noite caísse, a guerra ia se prolongar para o outro dia, e quem estava ganhando naquele dia era o exército de Josué. Então, ele fez o tempo parar. E nós vemos a história também na Bíblia de que Deus fez com que o relógio voltasse o tempo. Então, assim, são coisas que nós vemos na Bíblia que comprovam que Deus domina todas as coisas com a sua sabedoria. O homem jamais consegue mudar o tempo e as horas. E na Bíblia nós vemos que Deus mudou o tempo, que Deus mudou a hora, para que seus servos tivessem tempo para conquistar e vencer suas guerras. Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus é extraordinário. Nós servimos a esse Deus, o dono da sabedoria. Eu vou deixar aqui na descrição as referências dessas duas histórias que eu citei, de Josué e do relógio de Acaz. Subtópico 1 e 2. A sabedoria de Deus se manifesta na criação e na redenção. Nós sabemos o primeiro versículo do livro de Gênesis, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. E aí vai sendo discorrido o versículo, mas na frente vai falar que Deus fez o sol, que Deus fez a lua, que Deus fez as estrelas, que Deus fez separação de águas, que Deus fez separação de luz e treva. Deus fez tudo isso com a sua sabedoria. E quando nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis, nós ficamos maravilhados com a grandiosidade do poder de Deus, da sua infinita sabedoria, criando todas as coisas, fazendo todas as coisas. A sabedoria humana é incapaz de fazer tudo isso, porque o ser humano, nós vemos que ele refaz algo daquilo que já está pronto e vai refazendo, vai reconstruindo. E a sabedoria que o homem tem para fazer isso é adquirida por Deus, mas é limitada. A sabedoria humana é limitada, mas a de Deus não é, porque faz parte da sua natureza. E nós vemos também a sabedoria de Deus, não somente na criação, mas nós vemos a sabedoria de Deus na redenção. Deus, ele teve o plano de enviar Jesus a este mundo, e Jesus não veio como Deus, ele veio como ser humano. E é incrível que ele veio como homem, mas não era homem, ele era Deus. Ele estando aqui na terra como homem, mas ele não era um de nós, ele não deixou de ser Deus, mesmo em corpo humano. Ele era Deus. Isso é lindo, isso é fantástico. A sabedoria de Deus fez com que tudo isso acontecesse. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher, nasceu como todas as crianças nascem, e ele, sendo criança, cresceu
como uma pessoa, mas ele sabia que ele era Deus. Ele não foi ensinado, olha, tu é Deus e tal. Deus apareceu para ele quando ele ficou adulto, olha, tu veio do céu. Não, ele já sabia em todo o tempo que ele era Deus. Sabia do seu compromisso aqui na terra, sabia qual era o plano da redenção. Sabia que seu plano era redimir a humanidade dos seus pecados. Então, quando nós lemos a história bíblica e vemos desde o início, desde Gênesis, esse projeto arquitetado por Deus de enviar o seu Filho Jesus a este mundo, planejou tudo com sabedoria. Então, com sabedoria Deus criou o homem, com sabedoria Deus enviou o seu amado Filho para restaurar o homem novamente. Subtópico 3. Deus é a fonte inesgotável da sabedoria. Olha que lindo, a fonte é inesgotável. Nós buscamos e ela não se seca. E Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz: se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque para nós entendermos a vontade de Deus e vivermos a vontade de Deus, nós precisamos de sabedoria. Porque se não tivermos sabedoria, nós não vamos buscar essa fonte, nós não vamos ter interesse de conhecer essa fonte inesgotável. Então, se tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça para entender os mistérios dele, a vontade dele para a sua vida. E aqui ele não está falando de sabedoria humana, ele está falando de sabedoria que vem do alto. A sabedoria que ele está falando não é sabedoria humana, é a sabedoria de Deus, aquela que nos faz entender qual é o nosso propósito. É aquela que nos faz entender que Deus é soberano e está sentado sobre um alto sublime trono e governa todas as coisas. É a sabedoria que nos faz entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele fez uma oração e na sua oração ele pediu o que para o Senhor? Sabedoria, para que com sabedoria, prudência e juízo ele governasse a nação de Israel. E ele faz a seguinte pergunta para Deus: quem poderia governar e julgar esse tão grande povo? Ele está perguntando como, quem? Somente Deus. E ele estava pedindo a sabedoria do alto para conseguir governar e julgar corretamente a nação de Israel. E nós vemos ainda bem no início do seu reinado aquele problema que teve sobre as mães, que um filho tinha morrido e o outro estava vivo, e ele julgou corretamente. E aquele julgamento de Salomão sobre aquelas crianças, foi Deus que deu sabedoria para ele, porque se ele não tivesse adquirido a sabedoria de Deus, ele não teria julgado corretamente. É por isso que nós precisamos orar, pedir ao Senhor sabedoria que vem do alto, discernimento das coisas. E era a sabedoria de Salomão muito maior do que toda a sabedoria dos homens sábios e entendidos do Oriente. Por quê? Porque ele orou e pediu ao Senhor sabedoria. No tópico 1 nós falamos sobre a sabedoria de Deus, agora no tópico 2 nós vamos falar sobre a transcendência de Deus. Deus, ele transcende a toda a matéria e a toda a criatura. A transcendência ressalta que Deus é superior à sua criatura, que Deus é um ser não pertencente à sua criação. Que se a criação deixar de existir hoje, Deus continua sendo superior, ele continua sentado sobre o seu trono e isso não altera a sua autoridade sobre todas as coisas. Se o universo deixar de existir hoje, Deus não deixa de ser transcendente, ele não deixa de ser Deus. A transcendência mostra que Deus é um ser independente, que ele não está preso
à matéria, que ele não pertence à matéria. Ele com sabedoria criou os céus e a terra. Com sabedoria ele criou o homem. Mas tudo isso, deixando de existir, não enfraquece Deus, porque ele não está preso àquilo que ele criou. Ele continua sendo Deus forte, ele continua sendo Deus poderoso, e isso não altera e não enfraquece Deus. Então o panteísmo acredita, ou os panteístas acreditam, que juntando o universo, juntando a criação, ou juntando Deus, tudo é partículas de Deus, e juntando ele se torna uma peça só. E não é isso que nós cristãos acreditamos. Nós acreditamos no monoteísta, que existe um único Deus que é diferente da sua criação, e ele não é pertencente à sua criação. Então é isso, Deus não está preso à matéria. Em tudo eu posso ver a sabedoria de Deus, em tudo eu posso ver a manifestação de Deus, em tudo eu posso ver a sabedoria e a mão de Deus, mas eu não posso olhar e dizer que aquilo é Deus, que a terra é Deus, que a água é Deus, que o sol é Deus, que as árvores é Deus, que as plantas é Deus, que tudo é Deus. Não, tudo é obra da mão de Deus, mas não é Deus. Então, assim como um pintor não morre se sua pintura for destruída, Deus também não morre, não se enfraquece se a sua criação ou criatura deixar de existir, porque Deus não é matéria. E aqui nós entendemos a transcendência de Deus, que ele está em um alto e sublime trono, que não altera em nada a sua vida se alguma coisa deixar de existir. Subtópico 2 e 1. A transcendência de Deus significa que ele é infinitamente superior à sua criação. Então Deus é um só, nós não podemos fazer comparações de Deus, como os panteístas tentam explicar. Nós não podemos fazer comparação de Deus, porque ele é um só. E alguém que é um só não dá para ser comparado, porque não existe semelhante a ele. Como vamos comparar a Deus? Como vamos explicar a Deus se ele é único? Não tem como explicar Deus. Subtópico 2 e 2. A transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os da criatura. Então nós vemos aqui que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os seus caminhos e os seus pensamentos são mais elevados, são mais altos que o nosso. Então, como nós vamos explicar Deus se os seus pensamentos estão superior aos nossos pensamentos, se os seus caminhos são superiores aos nossos caminhos? Não tem como nós explicarmos Deus. Não tem como o barro explicar o oleiro, mas tem como o oleiro explicar o barro. Tem como o oleiro explicar um jarro que foi construído com suas próprias mãos. Tem como o oleiro falar que pegou o barro, tem como ele falar onde ele pegou o barro, como ele produziu aquele vaso. Então, o barro não tem como explicar sobre o oleiro, porque ele não conhece a sua transcendência, ele não conhece a sua originalidade, mas o oleiro consegue mostrar e explicar quem é o vaso e quem é o barro. A transcendência de Deus explica que ele está nos céus e na terra, mas isso não significa que ele faz parte da matéria, por ele estar no céu e na terra. E aí é onde mora o engano dos panteístas, de acreditar que ele está nos céus e na terra, então ele faz parte de tudo. Não. Jeremias vai dizer que ele é Deus de perto e é Deus de longe.
Nós somos limitados pelo tempo, pelo espaço, mas Deus não é limitado por nada, Ele é transcendente. Ele está nos céus e Ele está na terra. A Bíblia diz que o seu trono está firme sobre o céu e seus pés estão firmados sobre a terra. Deus é superior ao espaço e à limitação do tempo que é para nós, seres humanos, mas para Ele não é. Então Deus é um Deus transcendente, é um Deus grande, é um Deus diferente da sua criação e da sua criatura, mas isso não significa que Ele não possa estar no meio de nós. Deus está no nosso meio, mas Ele é diferente e independente de nós. Então, no tópico 1 nós falamos sobre a sabedoria de Deus, no tópico 2 nós falamos sobre a transcendência de Deus e no tópico 3 nós vamos falar sobre a imanência de Deus. E o que é imanência? Imanência é a qualidade de quem é permanente. Deus é a fonte da sabedoria, Deus é a sabedoria, Deus é transcendente, Ele está assentado sobre um alto e sublime trono e é independente da criatura. E agora nós vamos falar da imanência de Deus, que Ele é permanente. Ele é a sabedoria, Ele é transcendente, está sobre um alto e sublime trono, independente da criação, e Ele também é permanente, para sempre. Deus é de eternidade a eternidade. Nós, seres humanos, somos limitados pelo tempo. Nós temos dias de nascer, nós temos dias de morrer. Sabemos quais são os anos de vida da humanidade. O que passa de 70 anos é fadiga e canseira. Mas Deus é permanente, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, de geração a geração. Ele é Deus, Ele não é alterado, Ele não muda, Ele não deixa de ser transcendente, Ele não deixa de ser sabedoria e não deixa de ser permanente. Por mais que as coisas virem de cabeça para baixo, Ele continua sendo Deus, permanece sendo Deus. Mesmo Deus sendo a fonte da sabedoria, sendo transcendente, sendo independente da criação e sendo permanente de geração a geração, Ele se comunica com a sua criação, Ele está no meio da sua criação, Ele visita a sua criação, Ele ama a sua criação. Deus não está envolvido com a sua criação porque Ele precisa dela, não. Deus está envolvido com a sua criação porque a sua criação precisa dele. Nós precisamos de Deus. Então Deus enviou seu Filho a este mundo não porque ele tivesse necessidade de se comunicar com o homem, mas o homem tinha necessidade de se comunicar com Deus. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele enviou Deus como homem para se comunicar com o homem, para o homem entender a sua necessidade de Deus, para trazer uma linguagem mais acessível ao homem. Então somos nós que precisamos de Deus e é por isso que Ele tenta se comunicar conosco. Subtópico 3 e 1. A imanência de Deus significa que Ele está presente dentro da sua criação. Deus, Ele preenche toda a sua criação com a sua presença, mas sem se confundir. Deus preenche toda a sua criação com sua presença, mas sem se confundir com os panteístas de acreditar que Deus, que tudo é pertencente a Deus. Deus, Ele preenche tudo com a sua presença, porque Ele não está limitado ao espaço e ao tempo. Então, tudo pode ter a presença de Deus, mas não significa que tudo seja Deus. Deus está presente na nossa vida, mas isso não significa que nós somos Deus, que nós formamos com o universo e com Deus tudo um só e forma Deus. Não, Deus é infinito, Ele não se mistura como uma matéria, mas Ele, sendo Deus infinito, Ele preenche
tudo com a sua presença. Deus está em nós. A palavra de Deus diz que somos templo e morada da presença de Deus. Paulo certa vez diz: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Nós somos morada da presença, da glória, da manifestação de Deus, mas isso não diz que nós somos Deus. Isso não diz que se Deus habita em nós, que a sua presença preenche a nossa vida, que agora nós somos partícula de Deus. Então nós não somos Deus, mas Deus age junto de nós, em nós. Deus age em nós, Deus age na sua criatura. Subtópico 3 e 2. A imanência de Deus diz que ele realiza parte de sua obra por intermédio das suas criaturas. Deus realiza milagres sem a participação do ser humano, mas normalmente o ser humano está envolvido nos milagres de Deus. O comentarista vai dar exemplo da multiplicação dos peixes, do azeite da viúva, da abertura do Mar Vermelho e da queda das muralhas de Jericó. Deus fez esses milagres sem a participação do ser humano, mas o ser humano estava envolvido nos seus milagres. Deus, ele não precisa do homem. O homem precisa de Deus. E geralmente, para os milagres de Deus acontecer na vida do ser humano, o ser humano precisa estar envolvido. Quando Deus quis multiplicar o azeite da viúva, o homem estava envolvido no milagre de Deus. E Deus, ele multiplicou os pães e os peixes, sem precisar da ajuda do homem na multiplicação. Mas qual é a participação do homem nisso? É que o homem trouxe o pão e trouxe o peixe. E Jesus multiplicou sozinho, sem a participação do homem. Ele fez com que aumentasse, que multiplicasse aqueles pães e os peixes. O homem estava envolvido porque o homem trouxe o pão e o peixe. E Jesus sozinho multiplicou o pão e o peixe. Da mesma maneira, Deus abriu o Mar Vermelho. O homem estava envolvido como? Deus disse para Moisés: toque o cajado nas águas. Então, o envolvimento do homem no milagre é para obedecer ao comando de Deus, às ordens de Deus. Deus diz: faz isso, e quando o homem obedece a ordem, o comando de Deus, ele faz o milagre acontecer. Do mesmo jeito foi as muralhas de Jericó. Quem fez as muralhas de Jericó ruir ao chão foi Deus. O homem apenas estava envolvido no milagre de Deus, mas ele não teve participação no milagre, ele estava envolvido no milagre. Ele tinha que estar obedecendo às ordens de Deus, ele tinha que estar no comando de Deus. E aí Deus fez com que as muralhas de Jericó ruíssem ao chão, sozinho, sem a participação do homem. O homem não empurrou a muralha, o homem não se esforçou para que a muralha caísse. Então, somente Deus deu ordem ao homem, o homem obedeceu, estava envolvido no processo do milagre, mas Deus fez o milagre sozinho. Do mesmo jeito foi na multiplicação do azeite. O homem estava envolvido para quê? Para obedecer ao comando de Deus. Trouxe o azeite e Deus sozinho multiplicou o azeite. Então, o homem não faz o milagre, mas geralmente ele está envolvido com o milagre. Subtópico 3 e 3. A imanência de Deus deve despertar-nos para relacionamento. Então devemos trazer à nossa mente que Deus é permanente e que precisamos nos relacionar com esse Deus permanente, que nós somos dependentes desse Deus permanente.
Nós somos dependentes desse Deus permanente. Nós temos necessidade de nos relacionar com Ele. Nós temos necessidade de nos relacionarmos com Ele. Deus tem interesse de se relacionar com a criatura. Olha só, um Deus permanente tem interesse de se relacionar com a sua criatura. Vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria do alto para nós entendermos e compreendermos, pedindo ao Senhor que nós possamos nos aproximar e nos relacionar com Ele. Pai querido, neste momento te pedimos sabedoria do alto, te pedimos compreensão para que nós possamos entender, compreender que o Senhor controla todas as coisas, que o Senhor é o dono de todas as coisas, que o Senhor é o dono da nossa vida. Que a cada dia nós possamos nos aproximar de Ti, que a cada dia possamos estar em Tua presença e sentir a Tua doce e agradável presença agindo dentro de nós. Fica conosco, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. E até a nossa próxima aula. Se você gostou dessa aula, compartilha.